Informática para todos. Exatamente. A informática e os computadores já dominam o mundo de hoje e serão cada vez mais importantes no futuro, no trabalho, no entretenimento, no estudo ou na investigação, contribuindo para que ninguém fique excluído desta conquista do conhecimento. Aqui estaremos todas as semanas, nesta rádio e neste horário. Informática para Todos é um programa de Gil Montalverne com o apoio da FCCN, Fundação para a Computação Científica Nacional. Esta é a emissão número 269 de Informática para Todos. Agora que tudo é digital, ou para lá caminha, a televisão digital terrestre já aí está, a escrita também é digital. Claro, dizem os nossos ouvintes, já a temos no computador há muitos anos, desde que a IBM lançou o primeiro PC, iniciais de Personal Computer, como sabem, ou computador pessoal. Já lá vão mais de 2 décadas. Pois, mas não estamos a falar dessa escrita no nosso PC. Estamos a falar da escrita sobre papel, sobre um bloco de notas ou folhas A4. Exatamente. As canetas digitais estão a substituir as esferográficas, que por sua vez vieram substituir as canetas de tinta que muitos certamente ainda chegaram a utilizar e que ainda existem para certas circunstâncias, pois tinta é tinta. Mas, no uso comum do dia-a-dia, as esferográficas tenderão a desaparecer a pouco e pouco, sobretudo à medida que as canetas digitais forem baixando de preço. Ora bem, nós aqui no nosso programa fomos sempre dando notícia das canetas digitais que foram aparecendo ao longo destes últimos tempos. Lembramos-nos da IO, da Logitech, que como tudo o que é da Logitech era muito eficiente, mas a Logitech nunca quis investir no nosso idioma e apenas reportava, e muito bem para o PC, textos escritos em francês, espanhol, inglês, italiano e alemão, se a memória não nos falha. Além disso, exigia um caderno de papel especial onde poderíamos escrever. Depois chegou uma caneta digital da InforTools, que aceitava o nosso idioma, mas igualmente precisava de um caderno de papel especial. Mas tem já o seu mercado estável. Também referimos o MyNote da NetBeat, uma opção muito agradável. Aliás, a primeira a funcionar com qualquer papel, até com folhas sobre uma prancheta leve de formato A4, que fazia parte, digamos, do dispositivo. Muito prática já, portanto, com a capacidade de armazenar o conteúdo dessas 100 folhas e transpor depois o texto em caracteres digitais para um PC. Chegam agora as novas canetas de Bytes, com as quais igualmente escrevemos sobre qualquer tipo de papel, funcionando com um pequeno dispositivo receptor que já faz parte do conjunto. Passam tudo o que se escreve para um PC, sendo o texto reconhecido e visível no monitor. Para já estão aí 2 modelos, um da Fujitsu Siemens e outro da IOGEAR, muito semelhantes, aliás, no modo de funcionamento. Elas possuem tinta e escrevem normalmente em qualquer superfície ou papel e podem funcionar tanto diretamente com o pequeno dispositivo que recebe o sinal ligado por uma tomada USB ao computador, como sem a presença do PC e apenas a armazenar a escrita no receptor que colocamos sobre a superfície onde estamos a escrever e que tem uma autonomia e uma capacidade para receber as tais 100 folhas escritas que depois, quando o receptor for ligado ao PC, vão ser convertidas em formato digital. Interessante é também o facto de que o modelo Fujitsu Siemens faz não só a transferência da escrita, mas também de desenhos, gráficos, etc. Tudo irá parar ao PC com um software de reconhecimento inteligente. Claro que não há bela sem senão. Vejamos porquê. Enquanto, por exemplo, o MyNote e a InforTools eram canetas um pouco mais grossas que as habituais esferográficas que usamos, elas próprias, eram ligadas ao PC para passar e descarregar os conteúdos.
Estes novos modelos das canetas digitais são mais cómodas, de facto, pois a espessura é muito semelhante a uma boa esferográfica, mas necessitam de que esteja próximo e não seja deslocado o tal pequeno dispositivo receptor. É pequeno. Por outro lado, continua a ser difícil escrever com o tipo de letra cursiva, isto é, todos os caracteres juntos, como é habitual a maior parte das pessoas escreverem. E temos de escrever em letra desenhada, como também, aliás, muitos de nós escrevemos. E é normal que tenha de existir um pequeno período de adaptação à escrita de cada um. Mas as canetas dos bytes estão a tornar-se comuns. Um problema importante e que hoje em dia diz respeito a todos nós tem a ver com as diversas passwords que utilizamos nas nossas atividades na internet e não só. Diversas, talvez não seja o termo apropriado, pois nem sempre são tão diversas. Ainda há dias, falando com um amigo que muito utiliza passwords nas suas lides diárias, ele dizia-me, ao ceder-me uma que era necessário para aceder a um site onde ele já estava registado, olha que não é difícil lembrar-me, só uso duas em tudo o que faço, portanto, ou é esta, e lá me disse, ou esta outra. Eu estranhei e ter-lhe dito aquilo que vou tentar agora explicar aqui. Claro que eu compreendo que é difícil lembrar-nos de todas as várias passwords que utilizamos. E é por isso que esse meu amigo e muita gente utiliza a mesma password para tudo. E não só isto é uma prática que devemos evitar, como existe outro aspecto ainda pior. Existe uma tendência para as tornar óbvias, para nos lembrarmos com facilidade. Mas esquecemos que o que é óbvio para nós também pode ser para os outros, baixando, portanto, o nível de segurança. Pois é possível contornar tais dificuldades e gerir eficazmente as palavras-passe. Primeiro, é preciso escolher bem o local onde vão guardar as suas palavras-passe. Não pensem em fazê-lo num fecheiro no próprio PC, nem pensar. Mas se fizer o print da lista para um papel, apague-o do PC logo a seguir. Claro que deve guardar o papel em local seguro, ou então gravado num CD que coloca bem longe do PC e onde estão outros ficheiros, não dando outras passwords um nome que seja muito explícito. Por exemplo, as minhas passwords, nem pensar. Para gerar palavras-passe sofisticadas, aconselhamos um programa gratuito que encontra na internet em pctools.com/guide.password. O programa apresenta uma janela onde pode escolher todo o género de palavras que entender, desde o número de caracteres, escolha de letras ou algarismos, ou ambos, com sinais de pontuação ou não, com ou sem caracteres semelhantes, etc. E a quantidade de 1 a 100 palavras-passe, que são muito difíceis de serem depois quebradas por programas específicos para tal. Como percebe, existe sempre a maneira de dar a volta a questões de segurança, mas nem toda a gente sabe efetuar essas quebras. No caso do Internet Explorer, este tem a possibilidade de memorizar as suas palavras-passe para entrar em certos sites, se for só isso que pretende. Pode, no entanto, usar um programa específico para as gerir e chamá-las sempre que for necessário, chamado RoboForm. Mas existe ainda, para quem quiser escolher exatamente as suas palavras-passe e memorizar, uma forma de o fazer. Memorize, por exemplo, uma frase. Escolha esta. O primeiro nome da minha filha é Maria. Se escolher agora as primeiras letras, isto daria, por exemplo, O, P, N, S, M, F, E, M. Fácil como vê. A imaginação vale o que vale. Ainda num programa anterior, demos algumas ajudas para resolver a situação dos computadores que estão lentos e eis que a Symantec reintroduz o seu Norton Utilities, que há anos andava afastado e que, entre outras coisas, anuncia agora que vem dar uma nova vida a PCs lentos. É bem-vindo este software, que é uma suite de ferramentas de desempenho que reduz tempo de arranque de PCs e faz com que aplicações diárias respondam mais rapidamente.
era de facto um produto Norton clássico e favorito até dos consumidores. As ferramentas do atual Norton Utilities auxiliam a recuperar memória do sistema, a acelerar o tempo de arranque, a libertar espaço do disco e a impulsionar o desempenho geral do sistema. Foca-se no problema crescente da existência de PCs lentos e demorados e disponibiliza uma suite de melhorias com impacto no desempenho. Ao permitir aos utilizadores o estabelecimento de prioridades no arranque de aplicações e de serviços da Microsoft, estes irão experimentar um arranque mais rápido e um aumento da disponibilidade para aplicações que necessitem. Segundo concluiu recentemente a Passmark Software, empresa de testes independente, o Norton Utilities permite um aumento de 24%, e é bem bom, no tempo de arranque de uma máquina lenta com o Windows XP. A Passmark também verificou que as aplicações utilizadas diariamente, como o Microsoft Word, arrancaram 16% mais rápido no mesmo PC após o uso do Norton Utilities. Adicionalmente, o registro do produto e ferramentas de gestão de disco oferecem um desempenho melhorado e maior estabilidade ao PC. Está também disponível uma aplicação de benchmarking de desempenho que permite aos utilizadores visualizar, comparar e ajustar o desempenho do PC de acordo com as suas necessidades. No atual clima económico, onde estamos a tentar fazer mais com aquilo que já possuímos, disse muito bem um responsável da Symantec, o Norton Utilities disponibiliza ferramentas para manter o PC afinado e coloca-o a trabalhar como se fosse novo. Quer seja um PC recente, que se deseja conservar, ou um antigo, no qual o desempenho estava a decrescer, o Norton Utilities afirma que afina, mantém e ajusta o equipamento, assegurando que obtém o seu máximo. Além das ferramentas gestor de arranques e gestor de serviços, responsáveis pela gestão de programas configurados para iniciarem quando o sistema arranca, existe a ferramenta da limpeza do registro, que limpa o registro de entradas desnecessárias criadas durante a instalação, a desinstalação e o trabalho normal num PC. A do registro de desfragmentação, por exemplo, também, que analisa o registro por erros e reconstrói-o por completo, mesmo do zero, caso seja necessário. Desfragmenta e corrige quaisquer erros estruturais. A da limpeza do disco, naturalmente, que remove do disco rígido os fecheiros temporários, os cookies da internet e outros dados desnecessários. E o já referido atrás, teste de desempenho, que executa uma variedade de testes com velocidades diferentes e compara os resultados antes e após as mudanças. O Norton Utilities inclui suporte gratuito via internet, chat e e-mail para todos os clientes e o preço de venda sugerido é de 39,90 €. E porque acreditamos e queremos que a informática seja para todos, esta foi a edição número 269 deste programa dedicado às novas tecnologias. E como uma das nossas funções é ajudar a que atinjam um maior número de pessoas, lembramos que podem colocar-nos as vossas dúvidas ou sugestões enviando um e-mail para ajuda@gil.com.pt. Realização e produção de Gil Montalverne com o apoio da FCCN, Fundação para a Computação Científica Nacional.